Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de atividade física. Vamos ter uma aula aqui um pouco adaptada às condições que todos nós temos neste momento, aos materiais que podemos utilizar em casa. E a aula de hoje vai consistir num pequeno circuito de ginástica em que vamos necessitar para um dos exercícios, vamos necessitar de uma cadeira, ok? E para fazer aqui um género de um colchão para a nossa segurança, vamos necessitar eu vou usar, por exemplo, aqui uns colchões tripartidos, daqueles que podemos utilizar numa esteira, por exemplo, numa espreguiçadeira. Podemos usar também as esponjas de um sofá, algo que nos permita ter alguma segurança e não nos magoarmos na execução das nossas tarefas. Na aula de hoje vai ser muito importante não só a participação do aluno, mas também a participação do pai ou do encarregado de educação para supervisionar e poder dar alguma ajuda em algum movimento que seja mais difícil de execução e que seja necessário dar algum apoio. No entanto, vamos começar a nossa aula como começamos sempre, por um ligeiro aquecimento, ok? Podemos fazer o aquecimento, por exemplo, à volta do nosso colchão e vamos começar sempre o aquecimento com uma ligeira corrida. Vamos fazer uma corrida para aquecer. Fazemos 2 voltas para um lado e depois fazemos 2 voltas para o outro. Podemos fazer isto 5 vezes, ok? 2 voltas para um lado, 2 para o outro e repetimos 5 vezes. De seguida, e para não nos esquecermos de ativar nenhuma parte do nosso corpo, vamos começar o aquecimento como já é normal para nós, de cima para baixo. Podemos começar, por exemplo, pelo pescoço, rodando devagarinho o pescoço para um lado e para o outro. Para um lado, para o outro. Fazemos este movimento 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, alternado, e vamos passar então para os ombros. Podemos rodar os braços à frente, braços bem juntinhos às orelhas, braços bem esticados. Rodamos 15 vezes para a frente e depois 15 vezes para trás. Após rodarmos os braços, vamos afastar ligeiramente as nossas pernas e vamos cruzar à frente e puxar atrás. Fazemos 15 vezes este movimento de abertura. Continuamos a ativar e a aquecer para nos prepararmos para a nossa atividade que vamos realizar a seguir. De seguida podemos continuar de pernas ligeiramente afastadas e vamos tocar com a mão direita no nosso pé esquerdo, mão esquerda no nosso pé direito. Sempre olhando para a mão que vai subir. Ou seja, se eu rodo no tronco e toco a mão direita no pé esquerdo, vou olhar para a minha mão esquerda e depois para o outro lado. 10 vezes em cada lado, contamos. Quando terminarmos as 10 vezes, vamos passar para a cintura. Pés ligeiramente mais juntos, roda para um lado 5 vezes e depois trocamos. Rodamos para o lado contrário mais 5 vezes. Ok? Espero que estejam a cumprir a regra. Vamos passar para os joelhos. Como é que vamos fazer com os joelhos? Vamos fazer numa ligeira corrida novamente à volta do nosso colchão e começamos por subir os joelhos ao peito. Ok? Quando vamos andando à volta, subimos os joelhos ao peito. Fazemos 2 voltas a subir os joelhos ao peito e de seguida fazemos 2 voltas com os calcanhares cá bem atrás, a tocar nas nossas mãos. Ok? Terminadas estas 2 voltas, para cada lado, vamos terminar com os nossos pulsos e os tornozelos. Entrelaçamos bem as mãos, rodamos os pulsos e ao mesmo tempo rodamos o pé direito. Contamos até 15, ok? E continuamos com os pulsos e trocamos de pé. Terminado o nosso aquecimento,
vamos para o nosso primeiro exercício, que será o avião. Os nossos alunos já conhecem, espero eu que na maioria já consigam até realizá-lo com ligeira facilidade. No entanto, irei deixar 3 progressões pedagógicas para que possam adaptar à realidade do aluno, do vosso educando que está neste momento convosco em casa. Vamos tentar ter essa sensibilidade, perceber se ele está a realizar bem, se está a realizar mal. No final do vídeo deixarei também o meu contacto para se tiverem alguma dúvida, alguma questão, se quiserem enviar algum vídeo para esclarecimento de dúvidas, poderemos trocar sempre essas opiniões. Basicamente, é uma posição de equilíbrio em que vai ter que haver algum controle, em que vamos promover um afastamento dos membros inferiores, ok? Realizando sempre com uma extensão completa dos membros inferiores e membros superiores e ter uma atitude sempre de olhar em frente. Basicamente, ao realizarmos o avião, vamos tentar fazer este movimento. Corpo bem esticado, braços também estendidos e ao mesmo tempo que vamos baixar o nosso tronco, vamos promover este movimento no nosso membro inferior. Completamente esticado, apoiado só num pé e olhar em frente. Ligeira inclinação do peito, mantemos equilíbrio e voltamos à posição inicial. Ok, como é que podemos ajudar o nosso filho, o nosso educando a realizar este movimento? Podemos começar por uma primeira fase em que, e esta talvez aconselhável aos alunos de primeiro ano, alguns de segundo talvez, em que possam utilizar uma cadeira para servir de suporte, de apoio para equilíbrio dos membros superiores. Ou seja, enquanto estamos na posição que desejamos, eles vão se poder apoiar com as mãos, mas eu aconselho a terem os braços sempre estendidos, ou seja, suportar só para não oscilar muito nem para um lado nem para o outro, para servir um pouco como uma base de apoio. A outra forma também de ajudarmos, poderemos ser nós a ajudar, ou seja, os pais neste caso, que poderão ajudar suportando com uma mão junto à perna, a outra junto à axila, suportando um pouco o peso do corpo para então ajudarmos à execução desta tarefa. Numa fase mais avançada, talvez com os alunos que já tenham algum domínio deste movimento, então vamos permitir que eles o realizem sem ajuda e vamos pedir que se mantenham no mínimo 3 segundos na posição do avião, voltando depois à posição base para recuperar e para repouso. Já sabemos como fazer, os pais como podem ajudar. Vamos identificar também quais são os erros mais comuns na realização desta tarefa, começando pela flexão, por vezes, do membro inferior, não estando em total extensão, a falta de equilíbrio, como é óbvio, daí falarmos da utilização da cadeira, ou do próprio apoio que os pais poderão dar, a falta de amplitude entre os membros inferiores, muitas vezes esta perna fica muito em baixo, são estes os erros mais comuns que nós vamos verificar. Por vezes também uma forma muito arredondada nas costas, com demasiada inclinação do peito, são estes os pontos críticos que vamos tentar evitar que os nossos alunos realizem. Terminada a nossa primeira tarefa, vamos passar para a segunda tarefa, uma tarefa que normalmente todos os alunos adoram, o rolamento à frente, conhecida pela cambalhota à frente. Mais uma vez vou exemplificar o que teremos que fazer, vou-vos identificar várias progressões que podem adequar à evolução do aluno que está em casa. E muito importante tentarmos verificar mais uma vez quais serão os pontos críticos que devemos sensibilizar a que sejam corrigidos desde já. Ok? Para isso, então, vamos utilizar os colchões ou as esponjas, o que tiverem em casa. Estamos a falar de um exercício que até pode ser realizado, por exemplo, em cima de uma cama, se tiverem espaço. E vamos tentar, ao longo da realização do rolamento à frente, ter alguns aspectos técnicos em consideração.
Começando desde já pela posição das mãos no solo, que deverão ser à largura dos ombros e viradas para a frente. A existência de uma forte impulsão dos membros inferiores que nos permitam efetuar então o rolamento, a elevação da bacia, o passar pela fase, como chamamos a fase da bolinha, ou seja, com o corpo bem fechado durante o próprio rolamento, e depois então a fase em que terminamos e tentamos terminar em pé. Ok? Eu vou fazer desta forma, ou seja, começar com os pés bem juntos, as mãos à largura dos ombros, a apontar em frente, impulsão dos membros inferiores, queixo bem encostado ao peito e com a impulsão vou realizar. Ok, sendo assim vamos identificar então as progressões que poderemos ter de acordo com o nível de exigência que esta técnica exige. Provavelmente alguns dos alunos, especialmente os mais pequeninos, os do primeiro ano, talvez alguns de segundo, que ainda não tenham tido contacto com o rolamento à frente, mas podem começar a ficar desde já com alguma preparação. O que vamos fazer com os mais pequeninos então, que ainda não estão familiarizados com a técnica, vai ser pedir que se deitem de costas, com os joelhos bem juntos ao peito e o queixo bem junto ao peito. Ok? Nesta posição de bolinha. Nesta posição, vamos ser nós, os pais, os encarregados de educação, a ajudá-los a realizar este movimento. Para trás, para a frente. Para trás e para a frente. Ok? Este é realmente o movimento que nós fazemos durante a execução do rolamento à frente. E será importante que se familiarizem desde já com este movimento. Numa fase posterior, alguns alunos que já comecem a realizar, nós poderemos, por exemplo, eu vou usar aqui 2 almofadas, criar alguma altura no local onde começaremos o rolamento à frente. Ou seja, vão começar num local ligeiramente mais elevado, que os ajudará a ter uma maior impulsão para realizar o rolamento à frente. Para terminar, os alunos que já estão mais familiarizados com esta técnica poderão realizar, como eu demonstrei numa fase inicial do vídeo, já num plano que não esteja inclinado, muitos deles sem ajuda, mas muito importante que estejam sempre a ser supervisionados para que não cometam nenhum dos erros que são os mais comuns. Posição das mãos, não ter as mãos viradas para a frente, os braços estarem demasiado fletidos em vez de estarem estendidos numa fase inicial, pouca impulsão através dos nossos membros inferiores que não permitam então que tenham impulsão suficiente para fazer o rolamento, que não tenham essencialmente o queixo junto ao peito. Muita atenção que isto é muito importante. Apoiar a nuca no chão em vez de apoiar a testa é um erro muito comum e que não é de todo aconselhável, não só por não ser a técnica mais correta, mas por poder acontecer alguma lesão. Existe também muitas vezes o afastamento muito precoce do peito e dos membros inferiores, o que faz com que o movimento também não seja bem realizado. E se for um aluno que já tenha mesmo muita facilidade, incentivá-lo a que não utilize as mãos numa fase final e que termine em pé, sem o apoio das mãos no chão. Espero que tenham gostado da aula, espero que possam usufruir dela, tirem proveito. Alguma dúvida ou questão, façam-me chegar através do e-mail que vos estou a deixar neste momento. E se pudessem, agradecia imenso, porque gostaria de ver os nossos alunos em atividade. Façam-me chegar algum vídeo a realizar alguma destas tarefas. Seria ótimo para eles e para nós que existisse alguma dinâmica e que conseguíssemos, dentro deste distanciamento, conseguirmos manter o mais próximo possível. Obrigado e até quinta-feira.